Boa noite a todos os irmãos, boa noite aos internautas também. Em nome de Jesus, vamos iniciar nosso culto de oração. Para isso, convido aos irmãos que se coloquem em pé, em atitude de reverência, enquanto aqui da frente estaremos buscando ao Senhor como oração em voz baixa. Louvaremos ao Senhor cantando o hino de número 346, Eu fundamento a minha fé. Trezentos e quarenta e seis. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, o versículo 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor esteve. Amém. Quero convidar os irmãos que nos coloquemos de joelhos, enquanto estaremos fazendo uma oração. Santíssimo Deus, amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nos encontramos nesta noite na Tua santa presença, onde, Senhor, elevamos nossa gratidão, nosso louvor, para que o Senhor seja adorado através do nosso culto nesta noite, que o Senhor venha receber essa adoração, que chegue ao trono da graça como um cheiro suave. Também, Senhor, abençoe os queridos que estão aqui nesta noite, também os nossos internautas. Pedimos que o Senhor venha estar com Teu Filho, quem será o mensageiro nesta noite. Derrama sobre ele Teu Santo e Bom Espírito, e assim, Senhor, as palavras que serão transmitidas, que venham ao encontro das nossas necessidades. Te pedimos, Senhor, também pelos pedidos de oração que serão feitos nesta noite, o Senhor queira abençoar, responder segundo a Tua divina e santa vontade. Nós te agradecemos por tudo isto, confiando em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por gentileza, ocupem seus lugares.
Saudamos aos irmãos nesta noite com a graça e a paz do nosso bondoso Deus. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. E, como os irmãos sabem, nosso culto de oração, onde dividimos esse culto em 3 partes: o momento de gratidão, o momento dos pedidos de oração e, finalmente, o momento da palavra. Então, neste momento, queremos dar a vez para os irmãos para que agradeçam a Deus nesse primeiro momento. Boa noite a todos os irmãos, boa noite a todos também que estão nos acompanhando pela internet. Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com todo mundo e que juntos possamos, neste culto de gratidão, a gente possa ter o coração grato a Deus por todas as bênçãos. Eu venho aqui à frente para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus tem me concedido. Quero agradecer em especial a sua proteção, uma viagem longa que eu fiz. Eu senti ali o poder de Deus, a sua proteção, os santos anjos me acompanhando, também com todas as pessoas que eu entrei em contato, principalmente com familiares. Então, eu quero agradecer a Deus por isso. Também quero agradecer a Deus pela saúde também do meu pai, onde eu estive com ele, onde foi pedido aqui oração na igreja, foi orado por ele, pela sua recuperação, e ele já está melhor, ele está melhor de saúde, fez os exames, não era tão grave quanto se imaginava, né, quanto parecia, mas creio também que talvez não seja tão grave porque Deus possa ter intervido, né, no caso dele e dado mais saúde a ele, né? Ele já é uma pessoa idosa, então, né, claro que a gente, conforme o tempo vai passando, a nossa idade vai chegando, nós vamos ficando com o corpo mais debilitado, mais fraco, mais suscetível à doença, né? Por mais que nós possamos nos cuidar, a nossa alimentação, praticar exercício, né, ter ar puro, enfim, por mais que a gente possa fazer o possível para postergar nosso envelhecimento, né, e termos mais saúde, ainda assim nós estamos sujeitos, né, à decrepitude do nosso corpo, à nossa saúde, e a gente só vai conseguir atrasar um pouco, mas todos nós estamos fadados, né, a um dia envelhecermos e acabar morrendo. Então, no caso do meu pai, Deus deu uma recuperação a ele, está melhor, e que nós possamos também manter a esperança, né, ainda que neste mundo não há nada que a gente possa se segurar aqui como um bote salva-vidas, né? Nada, nem na nossa saúde, nem nas nossas finanças, nem na nossa vida familiar, nem na amizade. Tudo isso pode até nos ajudar, né? Mas nada a gente pode colocar 100% a esperança, porque tudo aqui está contaminado pelo pecado, né? E tudo está sujeito a ser destruído um dia. Então, nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa fé em Jesus. A nossa esperança deve estar na sua vinda. Então, muitas vezes Deus faz com que nós nos desiludamos com as coisas deste mundo. Alguns planos e alguns projetos não se concretizam, não prosperam, para que nós possamos ver que, na verdade, as coisas aqui da terra são ilusões, né? As coisas do céu que são as coisas eternas. E são as que a gente deve colocar, né, todo o nosso investimento, todo o nosso tesouro deve ser nas coisas celestiais. Então, aqui neste mundo, a gente está de passagem.
Como o povo de Israel que saiu do Egito indo para a terra prometida, onde eles viviam acampando, né, de lugar em lugar no meio do deserto, não tinham uma residência fixa, assim também somos nós, né? Nós por mais que a gente diga, não, mas eu não moro numa tenda, eu moro numa casa. Sim, é uma casa, mas ainda assim, que seja uma casa, né, um apartamento, enfim, ainda que neste mundo é uma coisa provisória, né? Provisória. Então, porque o verdadeiro lar está no reino dos céus, né? Então, que nós possamos colocar esperança nas coisas celestiais e que o Senhor nos ajude para nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus, que pelas profecias da palavra de Deus a gente vê que a cada dia está mais e mais perto aquele grandioso e glorioso dia, né? Que o Senhor nos ajude, que possamos estar entre aqueles que vão dizer, eis o nosso Deus, a qual nós aguardávamos, e na sua salvação nós exultaremos. Que o Senhor nos ajude para isto. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Nesta noite, eu também gostaria de agradecer a Deus pela vida, pela saúde e, sobretudo, pelos sonhos cumpridos até aqui. Gostaria de expressar minha gratidão compartilhando a palavra de Deus. Gostaria de compartilhar um salmo com vocês. Esse salmo se encontra no Salmo 21, 4, e diz assim: oração pela vitória. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro. E desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Amém. Esse salmo de David expressa uma oração pela vitória. Quizás neste momento nós temos dificuldades. Quizás neste momento não achamos esperança. Mas a palavra de Deus nos dá a esperança. A misericórdia de Deus e a sua graça nunca vai nos deixar sozinhos. Que Ele possa sempre compartilhar conosco o que nós vamos sentindo ao longo da vida. E confiemos em nosso Deus, que Ele vai nos conceder a vitória. Amém. Boa noite. Hoje eu vim aqui agradecer a Deus, né? Porque hoje eu consegui falar com meu marido às 7h05 da manhã. E depois não consegui falar mais. E eu fico super assim, preocupada, angustiada, assim, o que será que aconteceu? Né? Como ele trabalha lá sozinho e com ferramentas perigosas e tal, né? Eu estava muito preocupada. Então, quando faltava 5 minutinhos para eu vir à igreja, aí eu sempre ligava assim, ai, Senhor, ajude para que eu consigo falar com meu marido. Faltava 5 minutos para vir à igreja. Aí eu disquei, aí ele atendeu. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus. Né? Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe das angústias que a gente passa, as preocupações, né? E Deus, no momento certo, Ele ouve. E, portanto, por isso eu estou aqui agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem concedido. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Eu gostaria de ler no livro de Salmos 107 e o verso 1. Diz assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus
pelo seu cuidado que tem me concedido, especialmente porque nesta semana o Senhor me concedeu um ano mais de vida. Eu sei que somente a misericórdia e o cuidado de Deus pode nos manter com vida e também pode sustentar a nossa fé. Desejo agradecer a todos e especialmente também a minha família, que sempre está nos acompanhando e ajudando nas responsabilidades que temos. Amém. Boa noite. Eu gostaria de agradecer porque na semana passada eu tive um livramento muito grande junto com meus amigos. A gente estava voltando do culto na quinta-feira, eu, o Gabriel, o Pedro e a Juliana, e aí a gente foi deixar a Juliana em casa, aqui na rua perto da caixa d'água, e a gente estava comentando porque que a gente nunca tinha sido assaltado, e quando a gente estava descendo a desembargador, a gente viu 2 motos, e aí a gente falou, ixi, agora a gente perdeu, meio que na brincadeira, e quando a gente foi ver, realmente era um assalto, e tinham 2 motos, só que a primeira moto, tinham 2 caras, e eles passaram por nós, só que o de trás deu um sinalzinho assim, para outra moto vir assaltar a gente. Aí o cara veio, levantou a camiseta, mostrou a arma e falou, dá o celular. E aí o Gabriel pegou, deu o celular, mas o outro cara da outra moto falou, não, 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 não. E aí a gente já ficou sem entender. Aí ele falou, devolve, devolve. Os caras estavam na igreja e você vai assaltar eles? Aí a gente ficou sem entender o que fazia, eu não tinha dado o celular ainda, mas obviamente eu ia entregar, né? E aí o cara devolveu o celular e, resumindo, eles foram embora. Só que foi uma experiência muito diferente, porque eu sempre tive a noção de que eu nunca reagiria a um assalto, mas que eu ficaria com medo. Só que, estranhamente, parece besta, mas na hora eu achei engraçado que a gente tinha acabado de falar e vieram assaltar a gente, e eu só pensei, tá bom, leva meu celular. E nenhum de nós 3 ficamos com medo ou paralisado, parecia que a gente sabia o que ia acontecer. E não tem muita explicação, porque a gente, beleza, estava realmente voltando da igreja, mas a gente não sabe se eles realmente tinham essa certeza ou se foi só Deus que tocou no coração deles. E o que me surpreendeu foi que, mesmo uma pessoa estando tão longe ao ponto de estar fazendo assaltos, ter esse temor a Deus e devolver o celular, porque nenhum de nós 3 é melhor do que qualquer pessoa que possa ter sido assaltada. E foi uma experiência que mexeu muito com a gente, que fez a gente refletir bastante. Então, eu acho que Deus usou essa situação para falar com a gente. Também gostaria de ler um versículo que está em Salmo 34:7, que fala que os que temem, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Então, que a gente possa sempre estar ligado ao Senhor, e isso me fez refletir que, independente de tudo, é muito a pena servir Jesus e estar no caminho dele. Amém. Mais alguém deseja agradecer? Eu quero agradecer a Deus pela minha saúde. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu tenho pedido sempre aqui para os irmãos orarem por mim, porque eu tenho asma, né? E eu, há pouco tempo, tive uma crise muito forte, até para a irmã Hilda, fui na casa dela buscar o álcool, e eu fiquei muito ruinzinha. Mas o Senhor, que é grande em poder, em misericórdia, Ele me livrou. Eu agradeço por isso. Amém. Passaremos então ao momento dos pedidos de oração. Ela veio? Tá sim. Milene, por gentileza, você é nossa colaboradora, levar o microfone para os nossos irmãos que farão os pedidos de oração nesta noite. Os irmãos já sabem como que funciona nosso momento de pedidos de oração. E o Davi já está posto para a câmera.
também nos outros colaboradores também. Eu quero pedir oração, continuar pedindo, né, pelas minhas filhinhas, desenvolvimento delas na escola, também pela nossa família, pelo meu sogro que está se recuperando, e também quero pedir pelo Grupo Renovação. Nós estamos nos reestruturando, né, e nos adaptando à nova realidade, sem alguns componentes. Então, gostaria de pedir oração por nós, para que o foco em fazer o trabalho do Senhor prevaleça. Obrigada. Eu quero pedir oração para um tio meu que está com uma doença aí bem complicada, né? O nome dele é Volciar. E também gostaria de pedir para o filho da minha madrasta, o nome dele é Newton. Ele está passando por um momento de grande angústia e também estava internado no hospital com problemas de infecção urinária, né? E, então ele está passando por essa grande dificuldade aí. Eu gostaria de pedir oração pelo Newton. Boa noite, igreja. Também quero continuar pedindo em favor do tratamento do meu pai e em favor também da minha irmã, da Joyce, e da minha sobrinha, que está para nascer, da Aurora. Gostaria de pedir oração pelo meu amigo Ariel e a sua família, sobretudo pela saúde dele. Boa noite, irmãos. Também gostaria de pedir as orações dos irmãos em favor do irmão Aquiles, né? Graças a Deus, ele não está mais entubado, está reagindo bem aos tratamentos. Louvado seja Deus. Passou pelas 2 cirurgias delicadas, né? E louvado seja Deus que ele está reagindo bem. E também orar pela irmã Érica Tafuri, né, que assistiu conosco aqui um bom tempo, estava no coral, as crianças muito felizes, né, aqui na igreja, e por algumas dificuldades ela se afastou, mas ela quer retornar, está sem força, está depressiva e carece muito das nossas orações. Então, os irmãos não se esqueçam de orar pela irmã Érica e seus filhinhos, né? Também oremos pelo programa desse fim de semana, programação das crianças, o batismo, né, para que Deus abençoe e seja uma grande bênção, né, para a igreja, para a Carol, né, e para a família e para todos nós. E temos na outra semana a Santa Ceia. Oremos para que Deus abençoe, que esta festa espiritual traga muitas bênçãos para todos nós. E oremos uns pelos outros, para que Deus nos abençoe como igreja em todos os sentidos. Obrigado. Boa noite, irmãos. Eu também quero pedir oração por meus filhos, para minha nora e pelas minhas netinhas, para que Deus toque o coração deles e que também eles se lembrem de vir à casa de Deus. Amém. Boa noite, irmãos.
eu também quero pedir oração por mim, meus filhos, e também por todas as pessoas que me pedem oração. São muitos. Deus sabe quem é. Então, peço por todos os irmãos que estão enfermos, precisando de uma bênção, que o Senhor possa abençoar cada um. Irmãos, eu continuo pedindo oração pelo William. William, para quem não sabe, nós o conhecemos quando ele era bem pequenininho. Então, os pais dele se afastaram da igreja e ele tem uma oficina mecânica. Então, meu marido esteve lá, aí ele reconheceu. E desde aí, meu marido tem convidado ele, nós temos convidado ele sempre. A gente tem um cuidado para que não se esqueça, né? Sábado ele estava aí com a esposa, a filha, e ele tem um outro menino. O menino é autista. Então, assim, eu peço para que os irmãos orem para que ele tome uma decisão, né? Também peço oração para o meu filho Vitor Hugo, para que ele se recupere do pé dele, do tornozelo. Amém. Obrigado, Milene. Obrigado, Davi. Mas eu estarei lendo aqui alguns comentários dos irmãos aqui que estão acompanhando através da internet. Aliás, temos 95 pontos. Se a gente for fazer um cálculo, se nesses 95 pontos 2 pessoas estão assistindo, então já temos uma igreja lotada. Louvado seja Deus e que Deus abençoe os nossos queridos que acompanham nossa programação aqui através da internet. Aliás, já tem 98, viu? Nossa, vai aumentando, que bom. Temos a Cleide Benites, fala boa noite. A Elsa Souza, boa noite, desde Cacoal, Rondônia. Temos Luiz Carvalho, ele disse, boa noite aos irmãos internautas, peço oração pela minha família e cura das enfermas. Selma, Sueli, irmã Maia, Ana, Alice, Dulcineia, e todos os pedidos e por todos os pedidos de orações, desde Aparecida, São Paulo. Maçônia fala boa noite a todos. Pede o sangue de Jesus Cristo, repreenda toda a feitiçaria feita para o casamento do Willy e da Rayane, que Deus repreenda todo o laço de brigas e separações, que Deus me dê a vitória e abençoe a união deles. Amém. Estaremos orando. Eliette Sampaio, boa noite, peço oração por mim, minhas filhas Caroline e Rafaele. Temos Vani Ramos, boa noite, graça e paz, agradeço muito pelas bênçãos recebidas, peço oração por minha saúde física e espiritual e pela conversão e saúde física e espiritual do Vanderlei Roberto. O Leandro, graça e paz, peço oração pela minha professora e pelo marido dela, eles estão passando por um momento muito difícil. Na quinta e na sexta passada, ela teve que faltar, que se for da vontade de Deus, que eles se recuperem, em outras palavras. Luiz Carvalho, novamente, peço oração pela restauração e saúde do nosso irmão Paulo, da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Maria Aparecida, peço oração por Maria Terezinha Aparecida, Maria Clara, Victor e Marquicélia. Temos aqui também a Cleide Benites, peço oração pela minha família, também a família do irmão Eliseu, que Deus possa derramar bênçãos, saúde a todos. Temos também aqui a irmã Lúcia, agradeço ao Senhor por estar cuidando da minha saúde, desde São Vicente. Arlete Matias, boa noite, irmãos, peço orações por minha neta Letícia,
Renan, que estão viajando. Peço orações para meu irmão José e seus filhos. Rita de Cássia disse: Deus abençoe a todos, louvado seja o Senhor por mais um culto de oração. Amém. Temos Eunice Cabral. Boa noite, peço oração em favor da minha vida espiritual e física, em favor de meus filhos e netos e bisnetos, pela conversão e libertação de cada um deles. Peço oração também pela minha família e os enfermos, os enlutados por uma amiga minha que está muito doente. O nome dela é Lourdes. O Talma Filho, peço oração pelo Guto, Davidson, Leila, Elias, Márcio, Edmundo, Mário, Neuza e todos os seus familiares, especialmente pelo Pedro, Renata, Neuza e Silma, Edson, Valquíria, Marina, Neila, Marcos Antônio, Pastor Edson. Temos também aqui, o Levi Caires diz: peço oração por ele e pela família. Pois também pede oração, pois não pode mais trabalhar desde 2021 e o INSS está demorando de dar o auxílio doença. Ele está cego de um olho e quase cego do outro. Que Deus o ajude. Estaremos orando, irmão Levi Caires. Irmã Maria de Barros, peço oração por todos, pelo meu esposo que está enfermo. Marita de Cássia pede oração por uma amiga, o nome dela é Maria Cruz, está fazendo tratamento contra o câncer, que o Senhor dê força e saúde a ela, em nome de Jesus. Temos também Maria de Barros, peço oração por minha saúde e também pela saúde da Sandra. Mas Rita de Cássia, novamente, peço oração pelos planos da minha família, peço pela conversão do meu esposo, Roberto, e minha filha Bárbara, que o Senhor dê saúde à minha irmã Luzia e abençoe todos os meus parentes. Maria Tiago, agradece a Deus que libertou seu filho do alcoolismo, tabagismo e jogo. Glória a Deus, aleluia. Ele se chama Charles Vinícius Costa. Louvado seja Deus, irmã Maria. Temos aqui também Glorinha Teixeira, peço oração por mim, minha querida família, pelo nosso preparo para recebermos o batismo com o Espírito Santo, pelos enfermos, os que estão em recuperação de cirurgia. Zeni Marques, oremos pela igreja, pelo Espírito Santo e pela minha família. Edneia Fraga, peço oração por toda a minha família, em especial pela nossa igreja aqui em Aracruz, Espírito Santo. Temos também Elizabeth Santos, agradece a Deus e pede oração por ela. Temos Maria Cláudia Fagundes, oração para minha nora, Deus repreenda esse espírito de contenda. Peço oração pelo Ronaldo e Dayandra, pela libertação e vida espiritual, por ela e pela saúde física e mental. Também pelo Guilherme, pelo seu filho, e também pela Helena, as netas Helena, Clara, que Deus não permita que o inimigo tenha influência na vida delas. Elas têm 4 meses e a mãe as leva no espiritismo. Oração também pela Adrize, Luciano, Caio, Deus converte essas almas. Oração por ela, porque está se preparando para o batismo e preciso de um mover de Deus em minha vida. E também pede oração por um emprego também. Aqui, a irmã Sueli Gonçalves pede oração pela sua mãe, pela sua neta Roberta Cristina, e que Deus abençoe a todos. Ana Maria Zinis pede oração por ela, pela sua família, que Deus nos dê saúde física e mental, pela família da irmã Penha, familiares que estão em luto, pelos enfermos, por todos os missionários. Temos mais um pedido de oração aqui. Irmão
O professor Benjamin Cunha, terapeuta e professor Benjamin Cunha, diz que estamos em 4 em Curitiba. Oração pela minha família e pelos nossos jovens. Newton Zacarias, boa noite, Deus abençoe a todos, desde Brumadinho, Minas Gerais, me parece, né? Famílias Silva T, pede oração pela sua família, pela Luciana de Jaú. Balneide Barbosa, assistindo desde Feira de Santana, Bahia, ore pela nossa família. Antônio Calixto, peço oração por mim e minha família desde Fortaleza. Simone diz, peço oração pela Estela, que fará uma cirurgia na coluna amanhã. Estaremos orando também. Maria Joelma, peço orações em nome de Jesus, pela família, meus familiares, meus irmãos em Cristo Jesus. Peço pela irmã Fabiana e família, Tainara e família, que o nosso bondoso e misericordioso Deus opere um milagre. E os irmãos podem perceber que são muitos os pedidos de oração dos nossos queridos aqui. Com certeza nós não lembraremos de todo, mas Deus sabe, mas são um método como nós entregarmos os nossos pedidos nas mãos de Deus, e através da oração. E também quero me juntar aos irmãos e pedir também oração pela minha tia, que ela tem 84 anos hoje, ela está um pouco doente, que os irmãos possam orar. Ela está em casa. Antigamente éramos a minha mãe, meu irmão e eu, éramos da Reforma, e hoje é a minha prima e a minha tia, que tem 84 anos, ela está aceitando nossa fé também. Que os irmãos possam orar por ela. Ela hoje acompanha, faz o pôr do sol em casa. Isso nos deixa muito felizes, porque antigamente não era dessa maneira. Que os irmãos possam orar também. Um pedido todo especial, pela família do irmão Carlos Córdova, que foi o presidente da União Peruana. Ele faleceu sexta passada. Que os irmãos possam orar pela esposa e pelas 2 filhas e filho, e por todos os familiares também, pelos nossos irmãos enfermos que carecem das nossas orações. Neste momento, eu quero convidar o pastor Mário, junto com sua esposa Marisol, para que venham aqui à frente e orem em prol de todos esses pedidos que foram comentados aqui, e também os pedidos que estão no íntimo do nosso coração. Enquanto nossos irmãos estão se aproximando, eu peço à congregação que nos coloquemos de joelhos e estaremos orando em prol dos pedidos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja teu santo e precioso nome. Senhor, somos gratos a Ti por concedermos esta preciosa oportunidade de poder estar reunidos aqui em Tua casa de oração. Pedimos o perdão dos nossos pecados e de forma muito especial apresentamos a Ti, Senhor, cada pedido de oração dos nossos irmãos que estão aqui presentes, dos amigos, irmãos internautas que também estão acompanhando este culto, que o Senhor possa responder cada pedido conforme sua santa vontade. Nos ajude, Senhor, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, solenes, nos dê força e poder do alto para mantermos firmes nesta bendita fé. Carecemos de Ti, Senhor. Abençoa a Tua obra também em diferentes partes deste mundo, e o Senhor possa atender às nossas necessidades. Pedimos todas estas petições confiando nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. Querido e bondoso Pai Celestial,
acrescentamos, ó Senhor, as nossas orações, aos pedidos que foram feitos. Te agradecemos pelo teu cuidado e teu amor revelado através dos teus filhos. Também, ó Senhor, queremos te pedir, tenhas misericórdia de nós, tenhas misericórdia da tua igreja, que possas, ó Senhor, trabalhar em prol de cada um dos jovens, adolescentes, cada uma das crianças, também de nós que somos já adultos. Te pedimos, ó Senhor, para que possamos ser reavivados pelo teu Santo e bom Espírito. Também, ó Senhor, queremos mais uma vez te apresentar cada uma das petições que foram feitas hoje. Te pedimos, ó Senhor, que encarecidamente possas aliviar as dores, as enfermidades, assim também, ó Senhor, as preocupações, as dificuldades que os nossos irmãos enfrentam no dia a dia. Te pedimos, ó Pai, que possas ser o médico dos médicos, possas ser o consolador e ajudador de cada um. Te imploramos, ó Senhor, que possas, sobretudo, fortalecer a nossa fé, para que em qualquer circunstância que nos encontremos na vida, possamos ver que Tu és o único que pode nos ajudar e é o nosso Redentor que nos dá a esperança da salvação e da vida eterna. Queremos, ó Senhor, pedir estas bênçãos nessa noite e te agradecer desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos ocupem seus lugares. Neste momento também, vamos agradecer a Deus com as nossas ofertas. E vamos cantar o hino de número 328. Convidamos nossos irmãos diáconos que estarão se posicionando para fazer a recolha desta oferta. Também você, internauta, que acompanha a nossa programação, estará aparecendo aí o QR Code e o Pix, para juntos adorarmos com as nossas ofertas ao Senhor. Se coloquem em pé, estaremos agradecendo pelas ofertas. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelas ofertas que foram trazidas até tua casa, que a mesma sirva para mantimento desta casa de oração. E o Senhor derrame as bênçãos sobre todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Você sente, por favor. Muito bem, chegamos à parte central do nosso culto de oração, que é o momento da palavra. E nesta noite temos conosco o pastor Márcio da Rocha, que ele abordará o assunto O meu Redentor vive. Passamos a palavra ao pastor Márcio nessa noite.
Boa noite, internautas. Esses dias atrás, eu fui no Parque da Independência, né? E passeando por lá, me deparei no momento onde está os restos mortais de Dom Pedro, né? E fui lá embaixo, olhei onde que fica a jazida e tal, e comecei a conversar com o segurança, né? Tinha um segurança lá embaixo, e conversei com ele, mas realmente o corpo, os restos mortais dele está aqui? E ele me garantiu que sim. Ele disse, não, meses atrás, a universidade esteve lá fazendo, abriram, né, a urna, e eles que até chegou a tirar foto, né, dos restos mortais de Dom Pedro. Quando eu comecei a conversar com ele, eu comecei a pensar sobre o assunto, né? Uma pessoa tão importante, né, que foi um marco, né, na história do Brasil, trazendo a independência, né, tanto política quanto econômica, né, do Brasil. Mas com toda aquela emoção que eu senti, né, de saber que ali estava uma pessoa que fez a diferença, né, para um país. Mas aí, no momento, eu pensei assim, não pode fazer mais nada, né? Marcou a história, fez uma linha divisória de tempo, né, pelo seu episódio, mas acabou-se por ali. Nós, hoje, temos um marco, né, divisório, que nós vimos que, mesmo as pessoas que não creem em Deus, são ateus, eles têm que cumprir, né, que nós tivemos o ponto zero, né, da história, que a vinda de Cristo, ele dividiu, né, um período da história que nós estamos vivendo hoje, a era pós-Cristo, né? Mesmo as pessoas que não creem têm que viver essa história, né? Esse momento. Mas na história do cristianismo tem algo que nos alimenta muito mais, que nos traz algo muito mais profundo do que simplesmente um marco divisório. Nós temos algo que impressiona as nossas vidas, que é a ressurreição de Cristo, né? Por que? Eu pergunto para você, querida igreja, queridos internautas, que a ressurreição de Cristo é tão importante para nós, como cristãos. Por que não seria importante para nós que pudéssemos visitar, seja em Jerusalém ou qualquer outro lugar, ir lá no sepulcro e termos os restos mortais de Jesus lá e contemplar isso? Será que não era interessante? Por que é interessante nós chegarmos lá e olharmos o sepulcro e ele vazio? Ter aquele marco da história e crer que naquele momento está vazio porque Cristo ressuscitou e está vivo. Por que isso é importante para cada um de nós? Paulo, escrevendo a Coríntios, 15, né, verso 16 ao verso 19, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, o que é? É vã nossa fé. E ele diz assim, e ainda permanecemos os nossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão o quê? Estão perdidos, não tem sentido, né? Ele diz assim, se esperamos em que Cristo só nesta vida, somos mais que miseráveis. Quando nós entendemos que a ressurreição de Cristo para nós é algo de suma importância, porque nós não podemos ser desesperançosos quando nós entendemos que Cristo morreu e ressuscitou. E essa fé da ressurreição de Cristo não é nossa, sabendo que Cristo ressurgiu. Mas próprio Jó, ele já dizia, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará.
em certa parte ele diz assim, e esses meus olhos o verão. Essa fé da ressurreição de Cristo, de um Deus vivo, alimentava a fé de todos os nossos pioneiros, alimentando com a esperança de que, porque esse Deus ao qual eles serviam era um Deus vivo, trazia para eles que um dia eles estariam com ele em vida também. Jó, ele morreu na esperança de que iria um dia ver Jesus vindo. E essa esperança alimentou todo o momento da sua vida ao ponto de ele morrer. Mas quando Jesus voltar, nós cremos que ele irá ressuscitar e irá ver Cristo vindo nas nuvens. Agora, muito mais além do que essa esperança de nós ressuscitarmos, nós estarmos com vida, ver Jesus e termos um Redentor vivo, é entender que esse ser maravilhoso que morreu e ressuscitou, ele faz parte da divindade. E como nós podemos entender isso? Em João, capítulo 10, verso 17, olha só que interessante esse texto. Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 em diante, ele diz assim, ó. Por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Olha só, quem que pode dizer assim, ó, eu dou a minha vida e tomo ela de volta? Eu tenho poder para dar e tomá-la. Alguém que tem essa condição? Não, nenhum de nós temos essa condição de dizer assim, eu vou dar a minha vida e vou retorná-la novamente. O único ser que tem condições de dar a vida e ter o poder de retomá-la a vida novamente é só Jesus, só Deus. E Jesus diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós queremos que Jesus ressuscitou, nós entendemos a parte divina de Cristo. A serva do Senhor no Desejar Todas as Nações, página 785, ela diz assim, sobre o ofendido sepulcro de José, Cristo proclama triunfante, eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser proferidas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São dependentes, depositários da vida de Deus. Do mais alto serafim ao mais humilde dos seres vivos, todos são providos pela fonte da vida. Unicamente aquele que é um com Deus podia dizer, tenho poder para dar e poder para tomá-la. Em sua divindade, possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. Quando o anjo disse, o teu pai te chama, a vida que vivia em Cristo despertou ele para se encontrar com Jesus, com seu pai. Agora, isso tudo para cada um de nós traz-nos a esperança, como já falei. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, 1 Tessalonicenses 4,16, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também todos os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Evangelho de João, capítulo 6, verso 47, diz, na verdade, eu vou dizer que aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso alimenta a nossa vida para nós vivermos nesse mundo. E Mensagem Escolhida, volume 1, página 300, diz assim, se pela fé o homem se tornar um com Cristo, pode ele alcançar a vida eterna. Deus ama os que são remidos por Cristo, tal como ele ama o seu Filho. Que pensamento é este? Poderá Deus amar um pecador tanto quanto ama seu próprio Filho? Sim, Cristo o disse. E o que ele disse é exato. Ele honrará todos os nossos pedidos
se por ele, por viva fé, nos apoderamos de sua promessa e pusermos nele a nossa confiança. Olhai para ele e vivei. Queridos irmãos, se nós cumprirmos o que a Escritura diz, Hebreus 12, né? Olhando para Jesus, que é autor e consumador de nossa fé. A nossa fé, a nossa vida nesse mundo, ela é fortalecida e traz em nós uma esperança não só da ressurreição. Quando nós olhamos em Hebreus, diz assim que Jesus não entrou no santuário feita por mão de homens. Quando nós olharmos para o santuário celestial e clamarmos pela uma ajuda, por um socorro, sabemos que temos lá um ser vivo que conhece as nossas necessidades. Por isso que Hebreus 4, verso 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, quando eu estava lendo esses textos, me veio à memória, né, o que a gente já lê em materiais seculares. Eu li esses dias, a ciência comprova que nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. A criança, quando cresce, quando nós crescemos, a influência que nós tínhamos nos nossos amigos, nos nossos convívios, eles fazem parte de muitas coisas que nós somos hoje. Até uma palestra que eu escutei esses dias diz que até um lar tóxico, a palestrante usou o termo de lar tóxico, né? E ela explicou o que seria um lar tóxico. Quando os pais brigam muito, quando os pais se referem aos filhos só com gritaria, com palavras de baixo calão ou coisa assim, a criança cresce com um estado negativo tão grande que muitas vezes faz impacto na sua vida, em decisões, e mesmo quando adulto, nas decisões que ela tem que tomar mesmo como adulto. Aí eu me deparo na escola, né, a gente vê assim, crianças que têm dificuldades, e a gente não entende o porquê. Mas às vezes são coisas que trazem isso com ela. E se nós olharmos que nós somos muitas vezes frutos do meio que vivemos, aí nós começamos a entender a situação do ser humano. O porquê que muitas vezes as pessoas fazem o que estão fazendo. Porque você vê a influência dessa parte cognitiva dela com traumas. Aí nós olhamos nas Escrituras, Cristo, quando falou com Nicodemo, diz assim: vos é necessário nascer de novo. E próprio Paulo, nas suas cartas, diz assim: aquele que nasce de novo não nasce da carne, mas nasce do Espírito. Nós devemos nos alimentar a criança com leite, né? Mas nós devemos crescer. O que tudo isso quer dizer? Eu vou parafrasear o que podemos entendermos. Quando nós nascemos como seres humanos, nós nascemos à influência de um lar, às vezes pode ser um lar complicado. As influências de nossas amizades podem influenciar a nossa vida. E isso atrapalha o nosso crescimento, até o nosso crescimento espiritual na igreja. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. E a influência que agora nós temos não é mais uma influência ruim, uma influência negativa, mas a influência celestial que está em nós. Ao nós lermos a Bíblia, ao nós lermos o Espírito de Profecia, ao nós termos um momento de oração com Cristo, essa comunhão íntima que nós temos com Jesus, começa a transformar a minha vida de tal forma que eu entendo, que eu começo a pensar diferente, começo a agir diferente, começo a viver diferente. E agora, ao ter essa comunhão com Cristo, como o texto que nós lemos, ao estar ligado com Cristo na fé, nós somos aceitos na família de Deus como filho, e Deus olha para nós como filho. E isso leva-nos a cada dia mais estarmos juntos dele. E quando nós entendemos que Jesus, ele passou pelo que nós estamos passando, conhece a minha angústia, conhece todo o meu sofrimento, conhece a minha infância, conhece
aquela influência que eu tive negativa na minha personalidade, eu começo a confiar mais em Deus e saber que eu posso me jogar aos seus pés e pedir perdão e buscar chorar ao seu ombro, porque Ele vai saber me entender, porque Ele me conhece pessoalmente. E isso faz a diferença quando nós entendemos que Jesus morreu e ressuscitou. Cristo passou por esse mundo, mas para que nós pudéssemos entender que Ele conhece as nossas necessidades. Ele veio passar cada momento que nós passamos aqui para ser vencedor e pela sua vitória nos capacitar para um dia estar com Ele nas mansões celestiais. E quando nós entendemos isso e nos jogamos aos seus pés, nós somos transformados. Nós vamos com confiança ao trono da graça. Nós vamos com confiança quando nós vemos momentos difíceis da nossa vida e saber que não tem mais solução para esse mundo, mas nós sabemos que temos um Deus vivo, que conhece a minha angústia, conhece o meu sofrimento e que Ele está pronto, de braços abertos, para me atender. Essa foi a esperança quando nós olhamos em Hebreus capítulo 11, quando nós vimos os heróis da fé, eles vivendo nesse mundo, mas como fosse estrangeiro, peregrino, e vivendo cada dia mais junto com Jesus. Por isso que, quando nós lemos em 1 Coríntios 5, verso 17, diz, aqueles que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Porque agora nós começamos a pensar não mais com as coisas desse mundo, nós começamos a pensar agora porque nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus maravilhoso que está ao meu lado, que entende as minhas necessidades e que a minha esperança agora está em algo muito melhor, algo muito maior. E esse mundo não me traz mais alegria. Hebreus capítulo 13, fala a memória, deixa eu só achar aqui. Diz assim, ó. Perdão, capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe e crendo-as e abraçando-as, confessando-os que eram estrangeiro e peregrino nesta terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscavam a pátria. Esse, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então, todos os patriarcas, todos os heróis da fé que nós lemos em capítulo 11, eles morreram com a esperança de uma pátria melhor. Mas por quê? Eles entendiam que o seu Redentor vivia. Eles entendiam que o Deus ao qual eles serviam era um Deus vivo, não era um Deus morto. Era um Deus que entendia suas necessidades, entendia o seu sofrimento, que estava pronto para abrir os seus braços e recebê-los com carinho e com amor. Assim, queridos irmãos, quando nós entendermos isso, nós nos jogarmos a seus pés, diz na primeira mensagem escolhida, página 336, quando um homem se converte a Deus, supre-lhes um novo gosto moral. Novo motivo impele e ele ama as coisas que Deus ama, pois sua vida é pela cadeia de ouro da imutável promessa ligada a Cristo Jesus. Amor, alegria, paz e inexprimível gratidão penetrarão a alma e a linguagem dessa bendita pessoa será: tua mansidão me engrandece. Queridos irmãos, quando nós nos jogamos aos pés de Jesus e confiamos plenamente que nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus que conhece, um Deus que me serve, nós somos, como diz a Pena Inspirada, somos transformados. Nós mudamos as nossas perspectivas, nossos planos. Por isso que Paulo, quando escreveu
em Gálatas 2, verso 20, ele diz assim, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele vivia nesse mundo, ele dizia que ele era um fariseu irrepreensível, né? Ele tentava fazer a religião da melhor forma possível. Tentava ser o melhor que pudesse. Mas depois que ele viu que faltava alguma coisa na sua vida, faltava Jesus, faltava uma conversão genuína. Porque o que ele fazia não era o que Deus queria que ele fizesse. A forma de religião que ele vivia era uma religião de legalismo. Mas quando ele aceita Jesus agora, ele olha para ele e diz, miserável homem que eu sou. Mas ele teve um encontro com Jesus que fez a diferença na sua vida. E esse homem foi transformado. Esse homem viveu de uma forma tão grandiosa que fez deixou história, né, fazendo assim. E nós temos essa oportunidade de nos jogarmos aos pés de Jesus, confiarmos no seu poder, confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que vive e conhece as nossas angústias, e nos jogarmos aos seus pés e andar e viver com Ele. E todas as nossas lutas, todas as nossas angústias, Ele transformará em alegria, Ele transformará em paz, transformará em bênção, para que nós possamos sim ganhar os céus. Que Deus nos abençoe, que possamos crer que o nosso Redentor vive e confiar nesse Deus maravilhoso. Amém? Nós agradecemos ao Senhor pela mensagem desta noite. E para a conclusão do nosso culto, cantaremos ao Senhor o hino de número 347, Eu sei em quem tenho crido. Convido os irmãos que se coloquem em pé para louvarmos ao Senhor. Amém. Nós colocamos os joelhos para a última oração. Santo Deus e Pai que estás nos céus, em nome de teu amado Filho Jesus, estamos aqui diante de tua presença,
agradecendo, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa, termos esse momento de comunhão contigo. E para isso, Senhor, te suplicamos que venha sobre nós, derramando o Teu Santo Espírito em porção dobrada sobre cada um de nós, sobre cada família, cada internauta, Senhor, que está participando conosco nessa reunião. Que Tua misericórdia e Teu amor possam nos alcançar. E assim, Senhor, possamos entregarmos as nossas vidas inteiramente a Teus cuidados. E crer, Senhor, no amor que Tu tens dado a cada um de nós, através do Teu amado Filho Jesus. E crer, Senhor, que Ele intercede por nós no santuário celestial e conhece cada nossa luta, cada momento de angústia, cada nossas lutas, nossos momentos de tristeza, de sofrimento, e que possamos jogarmos tudo isso aos Teus cuidados, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós, ó Pai. Te peço, Senhor, que possa atender cada pedido de oração que aqui foi mencionado, ó Pai. Tu conheces as necessidades, conheces os corações dos Teus filhos. E para isso, Senhor, possamos sentir o calor do Teu abraço em nós. E assim, Senhor, possamos cada dia mais entregarmos e deixar Tu moldar a nossa vida, para que naquele grandioso dia, Senhor, possamos olhar para Teu amado Filho Jesus e dizer: eis o Senhor a quem nós aguardávamos. As Tuas bênçãos e o Teu amor possa estar sobre nós. Abençoe a Tua igreja, abençoe aquelas pessoas que estão estudando a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir a sua mente e entender, Senhor, que os dias estão abreviando-se e possam entregar-se a Ti e selar contigo um compromisso através do santo batismo. Abençoe, Senhor, a nosso regresso ao nosso lar, que possamos ser guardados pelos Teus santos anjos e termos o restante de noite tranquila e restauradora para um novo dia. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Assim em pé, vamos concluir nosso culto dessa noite. Convido os irmãos a curvarem suas frontes. Em nome de Jesus, concluímos nosso culto de oração. Que as bênçãos e a paz de Deus sejam com todos. Amém. Os irmãos se assentem. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês para estarem nesta noite conosco e convidá-los para sábado às 9 horas da manhã, que teremos o Sábado Kid. Então, convidem as crianças, convidem outras crianças para que venham participar do nosso culto infantil sábado agora. Pastor Márcio estará à porta para cumprimentar os irmãos. Fiquem com Deus e até o dia sábado.